Pessoal, tudo jóia? Vamos começar uma aula hoje sobre quadriláteros notáveis. Tudo bem, pessoal? Então, lembra, né? Obviamente, quadriláteros, tudo que tem quatro lados. Quais são os quadriláteros que a gente tem aqui, os notáveis, né? Aqueles mais principais mesmo. Primeiro é o paralelogramo. Você pode não acreditar nisso, mas você acredita que o paralelogramo tem lados paralelos e iguais. O paralelogramo, pessoal, esse lado é igual a esse. E esse lado é exatamente igual a esse. O que mais que eu sei sobre o paralelogramo? Se esse ângulo aqui for alfa, pensa assim, pessoal, esse ângulo aqui embaixo é alfa. Então, esse ângulo aqui em cima, o ângulo oposto, também vai ser alfa. O que mais que eu sei, Se esse ângulo aqui, pessoal, se esse ângulo aqui for θ, esse ângulo aqui, também vai ser θ. Tudo bem? O que mais que eu sei, Pessoal, me ajuda a pensar. Se eu prolongar aqui, lembra das retas paralelas? O que eu sei sobre as retas paralelas, pessoal? Aqui eu não consigo achar um Z, Teorema dos ângulos alternos internos. Se eu acho esse Z aqui, pessoal, reparem vocês, olha o Z, olha aqui o Z, tá vendo? Se eu pego esse Z, eu sei que esse ângulo aqui embaixo também é alfa. Então, o que eu posso falar, pessoal? Eu posso falar que o alfa mais o θ somados tem que dar 180 graus. Tudo bem? Então, tem os retângulos. Todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo. Tudo bem? Primeiro, o retângulo também possui lados paralelos e iguais. Tudo bem? Lados paralelos e iguais. O que mais que eu sei aqui, Todos os ângulos internos do retângulo são ângulos de 90 graus. São características que a gente já sabe só de falar que é um retângulo. O que mais que eu sei, pessoal? Se eu pegar as diagonais aqui do meu retângulo, se eu pegar essas diagonais, pessoal, essas diagonais elas são iguais. Faz sentido, né? Os triângulos, pessoal, são exatamente iguais. O que mais que eu sei além disso? Essas diagonais elas se cruzam no ponto médio. Então, esse pedaço é exatamente igual a esse. Esse pedacinho aqui embaixo é exatamente igual a esse pedacinho. Tudo bem? Esse é o nosso retângulo. E o quadrado, pessoal? Todo quadrado é um retângulo, todo retângulo é um paralelogramo. Cuidado, mas nem todo paralelogramo é um retângulo, nem todo retângulo é um quadrado. O que eu sei a respeito do quadrado? Eu sei que o quadrado tem lados iguais. O que mais que eu sei? Eu sei que o quadrado, pessoal, possui ângulos de 90 graus. Tudo bem? O que mais que eu sei, pessoal? Eu sei assim também, Se eu pegar a diagonal, vou fazer um pouquinho aqui mais inclinado, Se eu pegar a diagonal do quadrado e essa outra diagonal do quadrado, eu sei também que elas se cruzam no ponto médio. Então, esse pedaço é igual a esse. E esse pedacinho é igual a esse. Ah, só isso? Não. Tem mais coisas ainda. O que mais que tem? Essas diagonais, elas são perpendiculares entre si. O que significa elas serem perpendiculares entre si? Significa dizer, pessoal, que elas possuem o ângulo de 90 graus entre elas. Nossa, mas só isso? Não também. Olha que legal. Eu sei, pessoal, que essas diagonais, elas são as bissetrizes desses ângulos. Então, repara só, pessoal, se é uma bissetriz, todos os ângulos são de 90 graus. Se eu divido em dois ângulos e esses ângulos são iguais, cada ângulo tem que valer 45 graus. Muita propriedade, né? Vamos recapitular? Todos os lados iguais formam ângulos de 90 graus, as diagonais se cruzam no ponto médio, então esse pedaço é igual a esse, e esse igual a esse. As diagonais formam ângulos de 90 graus. O
que mais? E quando eu tenho aqui, pessoal, ó, as diagonais, elas são as bissetrizes. Dividem o ângulo em partes iguais. Tudo bem? Então tá bom. Losango. Tem gente que acha que o losango é o quadrado que ficou de ladinho assim. Não, gente, não é. O quadrado precisa ter ângulos de 90 graus. O losango não tem essa obrigatoriedade. Tudo bem? Mas uma coisa, o losango tem todos os lados iguais. Quando eu traço as diagonais, elas realmente formam ângulos de 90 graus. O que mais? As diagonais, pessoal, vou fazer de laranja para manter o padrão, ó. As diagonais, elas se cruzam no ponto médio. O que que isso significa, pessoal? O que que significa dizer? Vou traçar aqui, ó, essa diagonal e essa diagonal. Isso não ficou muito bem, não. Vamos tentar de novo aqui, pessoal. Ó. Então, ó, na hora que eu traço a diagonal, ó, o que que eu sei, ó? O que que eu sei na hora que eu traço? Aqui forma um ângulo de 90 graus e esse pedacinho, ó, é igual a esse pedacinho. Esse pedaço é igual a esse pedaço. O que mais que eu tenho, pessoal? O que mais que dá para tirar daqui? As diagonais são bissetrizes. Então, pessoal, ó, reparem vocês. Se aqui for x, aqui também vai ser x. O ângulo aqui embaixo é igual. Então, aqui também vai ser x. O que mais? Se esse ângulo aqui for y, esse daqui também vai ser y. Reparem vocês, ó, as diagonais são as bissetrizes. Lembra? Ó, as diagonais dividem o ângulo em partes iguais. Tudo bem? Então tá bom. Muita informação, né? E agora, o trapézio. O trapézio, ele tem um par de lados paralelos. Pelo menos um par de lados paralelos. Então, pessoal, o que que eu sei? O trapézio, a gente tem aqui, ó, a gente chama isso daqui, ó, vamos fazer coloridinho, ó. Isso daqui a gente chama de base maior, isso daqui a gente chama de base menor, e a distância perpendicular entre essas duas bases a gente chama de altura. Tudo bem? Então tá, ó, o que que eu vou fazer? Existem dois tipos de trapézio. O trapézio isósceles. O que que é o trapézio isósceles? Quando esse lado é igual a esse. Reparem vocês o seguinte, quando eu tenho esses lados iguais, quando eu traço as alturas aqui, ó, essas duas alturas que saem da base menor, pessoal, esse pedaço vai ser igual a esse pedaço. Ó. Repara, se aqui for x, aqui também vai ser x. Tudo bem? Então, ó, é a característica do trapézio isósceles. Esse ângulo aqui, ó, se esse ângulo aqui for θ, esse ângulo aqui também vai ser θ. Tudo bem? E o trapézio retângulo? O que é o trapézio retângulo? Gente, o trapézio retângulo nada mais é quando a altura já é o próprio lado. Então, se você reparar, ó, esse trapézio é um trapézio retângulo. Por que ele é um trapézio retângulo? Porque a altura desse trapézio já é o próprio lado. Então, paralelogramo, lados paralelos iguais. Retângulo, lados paralelos iguais, ângulos de 90 graus. Quadrado, lados, né? Esses lados são iguais, esses lados são iguais. Só para deixar claro aí, ó. E aqui, no quadrado, o que eu sei? O quadrado possui lados paralelos e iguais. Ângulos de 90 graus. Losango, todos os lados iguais. E o trapézio, pelo menos um par de lados paralelos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Espero que sim. E até a próxima então, pessoal.